Bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um Pausa com Propósito. Hoje o Espírito Santo de Deus nos convida a refletirmos em Josué 1:12, que fala sobre a trajetória do povo de Deus rumo à terra prometida. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Amados, à primeira vista, esse versículo parece até uma instrução, mas se olharmos com atenção, nós iremos perceber um princípio espiritual profundo, amados, contido neste texto, que é sobre promessa. Deus leva muito a sério as promessas que nós fazemos, principalmente aquelas promessas feitas a Ele. Em Números 32:1, o povo estava rumo à terra prometida e eles estavam além do Jordão. E essas 3 tribos foram até Moisés e pediram para que eles ficassem ali, naquela terra, que não precisasse atravessar, porque ali era uma terra de pastagem, era uma terra boa, porque eles eram criadores de gado. Moisés no início ficou preocupado, porque parecia que eles estavam evitando de lutar lado a lado com os irmãos. E ali eles fizeram uma promessa a Moisés, que quando chegasse o tempo, eles iriam cumprir aquilo que eles haviam prometido, de atravessar e lutar com seus irmãos, até que eles também alcançassem a promessa de Deus. E no capítulo 1, Deus estava preparando o povo, no capítulo 1 de Josué, para a terra prometida. Mas antes de avançar, Josué chama as 3 tribos e lhes lembra daquela promessa. E que agora, naquele momento, eles precisavam cumprir. Eles já tinham recebido sua herança antes de cruzar o Jordão. A bênção deles já tinha chegado, mas assim Deus os chamou para lutar ao lado dos irmãos até que todos alcançassem a promessa. Nós iremos tirar algumas lições para as nossas vidas, e uma das lições, amado, é que a bênção ela não cancela a responsabilidade. Às vezes Deus nos dá algo antes, Ele nos honra, Ele abre porta. O Senhor, Ele responde nossas orações, mas isso não nos isenta daquilo que prometemos em fidelidade, em consagração, ou até mesmo em gratidão ao Senhor. As promessas a Deus não são esquecidas por Ele. Talvez nós, em algum momento, chegamos ao Senhor pedindo a Ele livramento em alguma situação, cura em alguma área das nossas vidas. Fizemos algumas promessas ao Senhor por abertura de porta, e assim Ele fez, assim Ele ouviu as nossas petições. Agora o Senhor nos chama como Josué chamou aquelas tribos, lembrando a nós que se nós prometemos algo a Ele, é necessário que nós venhamos cumprir. Porque o cumprimento de promessa fortalece a nossa fé. Para que nós venhamos ter uma vida de santidade, é necessário que tudo aquilo que nós prometemos ao Senhor seja cumprido. As promessas cumpridas, amado, libera conquista. Se você analisar, só depois que aquelas tribos se dispuseram a ajudar os irmãos, que o povo avançou. Muitas vezes, o avanço está travado em nossas vidas porque existe algo que Deus nos pediu e que ainda está pendente. E nesta manhã o Espírito Santo nos convida a refletirmos: o que está pendente na minha vida e na sua vida? Qual foi a promessa que fizemos e não cumprimos? Vamos orar?
Senhor, hoje eu te peço com um coração fiel, Pai. Lembra-nos das promessas, Pai, que fizemos ao Senhor em um momento de dor, de luta, de necessidade, ou até mesmo de gratidão. Ajuda-nos, meu Deus, a cumprirmos com integridade, Pai. Que nada, Senhor, venha nos impedir de avançar o que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. Dá-nos força, Pai. Dar-nos coragem, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, a cumprirmos com todos os compromissos que dissemos diante do Senhor, Senhor, todas aquelas promessas que dissemos que faríamos, se o Senhor cumprisse em nós tudo aquilo que pedimos, Pai. É o que eu te peço, meu amado, e te agradeço, em nome de Jesus. Amado, Deus não nos chama, Deus não nos coloca peso. Deus nos chama para que nós venhamos alinhar as nossas vidas. Porque quando nós cumprimos, amado, o que prometemos, Deus irá nos honrar. E quando nós honramos ao Senhor, Ele nos honra de volta. A promessa que nós cumprimos abre espaço para as promessas de Deus ser realizadas em nossas vidas. Amém? E que Deus nos abençoe e nos dê um dia extremamente abençoado. Ei, leia a Bíblia.